o livro dos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 16, ele começa a trazer a responsabilidade para nós. Nós ouvimos todos os evangelhos, nós temos as cartas de São Paulo, nós temos todo o Novo Testamento, que traz para nós apenas ensinamentos. Não apenas, claro, mas traz para nós os ensinamentos da palavra de Deus. Mas nos Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 16, Lucas nos faz entrar de uma maneira de pensar assim: eu faço parte desta missão. Porém, fazer parte dessa missão impõe algumas coisas. Aqueles que tiveram a oportunidade de participar da missa no sábado, o Evangelho dizia, Jesus dizendo para os seus discípulos: se vocês me amam, o mundo vai odiar vocês. Se vocês são fiéis a mim, o mundo vai odiar vocês. Uma missa que eu celebrei no sábado, eu dizia: e é bom que o mundo nos odeie. O mundo que eu falo, tudo aquilo que é contra Deus. Não é que o mundo como criação, o mundo como pessoas, não é isso. Não é esse o tipo de mundo que diz a palavra de Deus. O mundo significa tudo aquilo que vai contra Deus. Isso significa justamente fazer parte da missão de Jesus. Quando o mundo não nos odeia, ou seja, quando as coisas que são contra Deus não nos odeia, pelo contrário, até que é cada um de nós muito perto, nos reconhece, nos aplaude, isso quer dizer que nós estamos compactuando com eles. Mas quando nós fazemos parte, como o livro do Evangelho, o livro dos Atos dos Apóstolos nos convida, a partir do capítulo 16, e nós vamos ouvir durante toda essa semana, e preste atenção na conjugação do verbo, porque o evangelista Lucas vai colocar sempre: nós chegamos, nós vimos, nós fizemos, nós estávamos. Se eu não faço parte da missão de Jesus, que é a missão dos apóstolos, que é a missão da igreja, eu vou compactuar com o mal. E é justamente o que o evangelho de hoje nos diz. Se eu faço essa ligação com o evangelho de sábado, é a continuidade daquilo que nós acabamos de ouvir. Jesus vai dizer: o Espírito virá sobre vós, mas vocês vão ser perseguidos. Até mesmo Jesus vai dizer uma palavra dura ali: aquele que vos matar pensará que estará prestando culto a Deus. Se enganará, claro, porque se nós temos a nossa vida em Deus, é claro que tirar a vida de alguém não significa estar prestando culto a Deus. Isso ainda é um paganismo, ou isso daí é uma sociedade que tira Deus. É muito fácil tirar Deus, que aí perde todo o fundamento das verdades, ou da verdade, não das verdades. Tirando Deus da nossa sociedade, tirando Deus da nossa vida, tudo fica sem fundamento. Aí eu tenho a minha própria verdade, aí eu construo a minha própria verdade. Eu não faço mais parte da missão de Jesus, eu não estou mais com Jesus. Só que existe 3 palavrinhas para o evangelho de hoje, para toda a liturgia de hoje, que acompanha cada um de nós na nossa missão de cristãos. A primeira é fazer experiência com Deus. Jesus vai dizer que essa experiência, ela é sustentada desde o princípio. Jesus vai dizer, ela é fortalecida porque vocês estão comigo desde o início. Ou seja, essa experiência que diz respeito que eu faço um percurso com Deus. A minha história, ela é uma história de salvação, porque Deus está comigo o tempo todo, e eu reconheço a minha história como uma história de salvação, porque eu estou na história de Deus e Deus está na minha história. Eu faço parte desta história. Eu não sou mais apenas um terceiro que estou narrando fatos. Eu agora estou dentro desta história. Só que preste atenção uma coisa. Se eu faço uma verdadeira experiência de Deus, se eu faço uma verdadeira experiência contínua, como o Evangelho nos diz, se eu estou com o Senhor desde o princípio, se eu estou com o Senhor desde que eu ouvi falar no seu nome, se eu estou com o Senhor desde que eu vi os sinais que Ele faz, se eu permaneço com o Senhor, eu não posso vacilar.
E aí, a segunda palavra não é mais experiência, mas passa a ser testemunho. Se eu faço uma experiência autêntica com Deus, e essa experiência deve ser renovada todos os dias, desde o começo até hoje, e de hoje em diante, eu testemunho. Só que o testemunho vem a terceira palavra da nossa vida cristã: perseguição. Não tenha medo. Porque um verdadeiro cristão, um autêntico cristão, não vai ser diferente do Cristo. E se o Cristo, santo, que não fez nada de mal, foi perseguido, quanto mais aqueles que são autênticos cristãos. E existe dois tipos de perseguição. Os dois tipos de perseguição são a perseguição externa, primeiramente, a perseguição que acontece com os de fora, com aqueles que não fizeram uma experiência com Deus. Isso tem uma coisa boa, porque quando a igreja, e agora eu falo em relação à igreja, quando a igreja é perseguida por tantas situações externas, e a igreja que não compactua com estas coisas, a igreja mesmo se fortalece. Tertuliano dizia: sangue dos mártires, semente de novos cristãos. Essa é a perseguição externa. Quando existe essa perseguição externa, de conceitos, de ideologias, de filosofias, de leis que nos impõem, de tantas outras coisas que se colocam, a igreja se fortalece, porque a igreja se une cada vez mais com aqueles que são os membros da sua igreja, se fortalece e não permite que essas coisas entrem. E mesmo que essas coisas os persigam, a igreja não vacila. E a igreja que eu estou dizendo, cada um de nós. Esse é o primeiro tipo de perseguição. Só que o segundo tipo de perseguição, e esse que entra sorrateiramente no nosso meio, é quando eu não sofro nenhum tipo de perseguição fora, ou seja, eu já virei uma pessoa morna, tudo que me dizem eu aceito, tudo que me falam eu digo que é assim. Se não existe essa perseguição fora, a tendência nossa é perseguir o que estão dentro. E aí é a perseguição das próprias pessoas que são igreja. Aí a perseguição não mais externa, mas a perseguição interna. Aí eu vou arrumar intriga, eu vou arrumar picuinha, eu vou arrumar isso, eu vou arrumar aquilo. É ou não é que em muitas das nossas pastorais que nós conhecemos, não tem esse tipo de perseguição? Sabe o que é isso? Falta do que fazer. Quando nós estamos nessas picuinhas dentro das nossas comunidades, dentro das nossas paróquias, esse tipo de perseguição é porque nós estamos sem o que fazer, nós não estamos sofrendo nada fora. E aí o que acontece? Eu vou começar a perseguir o de dentro. Deixa de ser sem o que fazer. Perceba bem que você faz parte da missão, como todo povo batizado faz parte da missão. Então, ao invés de você ficar perseguindo os de dentro, evangelize com teu próprio testemunho, para que também essas pessoas que ainda não são tão bem evangelizadas, se sintam parte, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos. Experiência. Uma verdadeira pessoa que vive uma experiência de Deus, ela busca viver cada vez mais forte o amor, cada vez mais sincero o amor. E como é fácil viver esse amor para aquelas pessoas que a gente não conhece. Eu estou chamando você para viver esse amor, essa experiência de amor com aqueles que estão dentro, com aqueles que estão mais próximos. Às vezes pode ser o teu marido. Tantas mulheres, não estou dizendo, claro, vocês aqui são todas diferentes, não estou dizendo isso. Mas tantas esposas que quando vão para a igreja são verdadeiras beatas, ficam agarradas na túnica do padre, só que quando chega em casa quer matar o marido. Que tipo de testemunho é esse? Primeira palavra, experiência. Segunda palavra, testemunho, que é muito ligada. Se eu faço uma experiência de amor, é claro que eu vou testemunhar o amor. Mas não se preocupe. Terceira palavra é a perseguição. Você vai ser perseguido. Se você não for perseguido pelos de fora, você vai ser perseguido pelos de dentro. Mas pelo amor de Deus, não faça parte daqueles que perseguem.
Não faça parte daqueles que não souberam ainda que fazem parte. Não é uma história que você está contando, como os Atos dos Apóstolos vai nos dizer. Você faz parte. Nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos. E saiba viver uma autêntica fé sem medo. Sem medo de dizer que você é cristão. Não apenas indo para a igreja. Isso seria consequência de um verdadeiro testemunho. Mas não tenha medo de viver a autenticidade da tua fé, principalmente através dos teus atos. De que adianta virmos à igreja, virmos à missa, participarmos, vivermos e não termos um testemunho fora? Os verdadeiros cristãos, eles deveriam ser esses que fermentam a massa. Foi isso que Jesus nos chamou. Vocês devem ser fermentos na massa da sociedade, da educação, da política, de tantos outros setores da sociedade, para que a sociedade tenha o verdadeiro testemunho e, através do testemunho, faça uma verdadeira experiência de Deus. Não se engane. Se você não está vivendo uma perseguição fora, primeiro sinal é porque você já aderiu muitas coisas de fora. E porque você aderiu muitas coisas de fora, você já não vive mais a perseguição externa, você começa a perseguir internamente. Que o Senhor nos converta e nos faça viver uma autêntica fé cristã, experimentando o seu amor, testemunhando o seu amor e não se preocupando com as perseguições. Porque, como o próprio Evangelho diz, é o Espírito de Deus que nos fortalece e nos dará palavras acertadas a cada momento da nossa vida.